Educando e sendo educado, uma reflexão sobre a criação de filhos, mas também uma reflexão sobre como os filhos, agora já adultos, devem se comportar e viver diante do Senhor. Para tanto, eu quero utilizar um texto que está em Provérbios, capítulo 3, que diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão anos de vida e paz. Que não te deixem a bondade e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Aqueles que têm alguma familiaridade com Provérbios, sabem, com o livro poético, sabem que esse livro de sabedoria é escrito para instrução de filhos. E de fato, aqui temos diversos ensinos importantes de como devemos educar os nossos filhos. E o princípio mais claro e mais fundamental para a educação dos nossos filhos é fazê-los amar ao Senhor, temerem ao Senhor. É colocar dia a dia isso em prática na vida deles, ensinando isso a eles, que eles devem tão somente temer o Senhor e tê-lo como o único Deus de sobre as suas vidas, de maneira que eles cresçam em temor, em reverência, que eles cresçam sendo ensinados através da palavra. E veja, por que uma reflexão sobre educar filhos e ensinar filhos? Vivemos em um tempo bem complexo. Estamos aí enfrentando uma pandemia, os nossos filhos estão em casa, a maioria deles, os que não podem, os que não são menores de 3 anos, estão indo para a creche, eles estão em casa, assistindo aula em casa, e as minhas filhas de vez em quando me relatam algumas coisas que acontecem dentro dessas aulas. Por exemplo, professores que, ao invés de ensinarem química, acham que é importante ponderar sobre o Big Brother e tratam isso como uma verdade fundamental para a vida de adolescentes e jovens. Nós precisamos ensiná-los a amar a Deus, estarem certos, cônscios da verdade, de modo que eles possam, quando chegar no mundo, não se deixarem ser levados e contaminados, mas temendo ao Senhor, rejeitarem o mundo, rejeitarem o império das trevas, rejeitarem a mentalidade maligna que agora tem operado nos filhos da desobediência. É importante ensinarmos os nossos filhos o caminho, para tanto, é importante estarmos no caminho. Normalmente, quando vamos fazer apresentação de crianças na igreja, uma das exigências básicas é que os pais que vão apresentar os seus filhos a Deus, eles caminhem com o Senhor. Diferente disso, não se pode pensar ou imaginar, porque como esse pai vai educar o filho na presença do Senhor, estando ele fora do caminho? De maneira que, seja você um jovem, um adolescente, ou mesmo você um jovem pai, você precisa debruçar-se sobre a palavra e, por exemplo, tomar o ensinamento aqui de Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da instrução e dos meus mandamentos. E ele fala o seguinte, olha, é através desses mandamentos que vocês terão anos de vida e paz. Coloca isso no coração. Coloca isso como objetivo de vida. De maneira que nós possamos viver e ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, temendo e servindo ao Senhor.
ensinando os nossos filhos a dependerem de Deus, a confiarem na provisão de Deus. E assim certamente eles podem escapar das artimanhas malignas que busca cada dia perverter a verdade, que busca cada dia dar, né, às crianças, aos adolescentes e jovens, né, uma vida superficial, de maneira que eles não cresçam, de maneira que eles não frutifiquem, não entendam. É interessante isso. Toda a educação oferecida no Brasil, especialmente no Brasil, já que isso diz respeito à nossa realidade, seja no ensino público, seja no privado, ele parece ter o fundamento, o objetivo, como aquele texto de Machado de Assis, O Medalhão, aquele conto, de tornar as pessoas coisa nenhuma, de fazer com que os nossos filhos sejam mais um dos personagens, mais uma das pessoas que vão representar numa sociedade de hipocrisia. Mas nós que temos recebido a Cristo e a sua palavra, temos a oportunidade de fazer diferente. Primeiro, entender que a educação compete a nós pais e não ao governo e não ao colégio. O colégio ensina o básico, matemática, português, química, o que quer que seja, assim a universidade, mas a educação cabe a nós pais. De maneira que você, filho, já adolescente ou jovem, lembre-se disso, que para que você cresça e tenha anos de vida na presença, no mundo, na presença do Senhor, é importante que você guarde esses mandamentos no coração e não se aparte desses mandamentos. Então veja, é importante ressaltar que a educação cabe a nós, pais, ensiná-los no caminho, confrontar as questões da vida e ensiná-los a pensar, a lutar contra tais questões, contra, né, as influências do mundo que tentam perverter mente e coração e fazer com que os nossos filhos pensem e vivam tudo aquilo que o mundo trivial, banal, hipócrita, mascarado vive. Vida de faz de conta, de prazeres, de gozo, que não levam a lugar nenhum, que só revelam o vazio da alma. Nós não podemos deixar que os nossos filhos eles caiam nesse buraco de viverem com alma vazia, estarem contaminados e dirigidos pelos impulsos do mundo, pelo modismo do mundo. Portanto, saibamos reconhecer a dimensão do nosso trabalho, a grandeza do nosso trabalho, que é ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor e a temerem o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração. Filhos, atentem-se ao ensino do Senhor. Guarda essa palavra no coração. Ele fala, olha, é assim que nós encontraremos entendimento e favor diante de Deus e dos homens. Não é fazendo o que todo mundo faz, não é vivendo o que todo mundo vive. É algo que eu sempre digo, se você quiser chegar aonde todo mundo chega, basta você ir pelo caminho que todo mundo vai, o que não leva a lugar nenhum. Mas se você quer chegar longe, você precisa caminhar muito. E se você quer de fato encontrar favor e entendimento diante de Deus e dos homens, é importante agradar a Deus e não os homens. É importante servir a Deus e não os homens, no sentido de obedecer e de se sujeitar a esse Senhor, a esse bom Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. Reflita nisso. Confia nele. Pais, confiem e ensinem os vossos filhos a confiarem no Senhor. Filhos, confiem no Senhor e não se deixem levar pela mentalidade do mundo, pela vontade do mundo. E como é que eu luto contra isso? Submeta-se ao Senhor. Ouça a voz do Senhor e ocupe-se com Ele. É isso. Que Cristo lhe abençoe. Nós voltamos
com outras reflexões. Um forte abraço. Até mais.